Olá! Hoje a gente vai conversar sobre uma ideia que está mudando tudo na educação. E se o problema não estiver na pessoa com deficiência, mas no mundo ao redor dela? Pois é, vamos ver como estamos saindo de um modelo que tenta consertar as pessoas para um que quer, na verdade, construir pontes para todo mundo. Para a gente entender essa transformação, é preciso olhar para duas ideias que são o oposto uma da outra. De um lado, o chamado modelo médico, que sempre olhou para a deficiência como um problema individual, algo a ser corrigido. E do outro, o modelo social, que vira completamente o jogo. Ele diz que a verdadeira deficiência, na verdade, está nas barreiras que a sociedade cria. E este que é o nosso roteiro de hoje. A gente vai comparar esses dois modelos, entender de onde vem essa nova ideia, ver como o design universal funciona na prática, analisar alguns exemplos reais e, no final, descobrir qual é o nosso papel nisso tudo. Vamos lá? Então, primeiro, vamos mergulhar fundo na diferença entre essas duas maneiras de enxergar o mundo. O modelo médico, por muito tempo, focou só no indivíduo, sabe? Tratando a deficiência quase como uma doença que precisa ser consertada. O problema dessa visão é que ela acaba separando as pessoas em capazes e incapazes, o que, claro, leva à exclusão. E é exatamente essa mentalidade que a Lei Brasileira de Inclusão, a nossa LBI, veio para desafiar. E aqui vem a grande virada de chave, o modelo social. A proposta dele é radicalmente diferente. A deficiência não é uma tragédia pessoal, mas o resultado de um ambiente cheio de obstáculos. A responsabilidade, portanto, sai das costas do indivíduo e passa a ser de todos nós. Mas de onde veio essa ideia tão revolucionária? Ela não surgiu do nada, claro. Vamos conhecer o pensador cujas ideias, lá atrás, plantaram as sementes para essa transformação toda. O Lev Vygotsky viveu numa época de uma turbulência absurda. Nascido no antigo Império Russo, ele se formou bem no meio da Revolução Russa. Dá para imaginar? Todo esse cenário de mudanças profundas na sociedade acabou moldando o pensamento dele. E mesmo enfrentando uma doença grave, ele produziu uma obra pioneira, buscando construir uma psicologia totalmente nova. E a essência do pensamento de Vygotsky é essa. E ela é muito poderosa. A gente se desenvolve a partir da interação com o nosso meio, com a nossa cultura, e não só pela nossa biologia. E aí está a conexão direta com o modelo social, percebe? Se o ambiente é o que nos molda, então é o ambiente que precisa ser acessível para todo mundo se desenvolver plenamente. Ok, com essa base teórica bem estabelecida, a pergunta muda. Agora é, como a gente aplica isso na prática? Como a gente para de só reagir aos problemas e começa a projetar um mundo que já funcione para todo mundo desde o início? O modelo social identifica barreiras bem concretas. As atitudinais estão na nossa cabeça. O preconceito, os estereótipos, aquela ideia de que alguém não é capaz. As físicas estão no nosso entorno. Prédios sem rampas, calçadas cheias de buracos. E as comunicacionais estão no jeito como a gente compartilha informação, quando ela não chega a todo mundo. A solução para remover essas barreiras tem nome. É o Desenho Universal para a Aprendizagem, ou DUA. A ideia é genial. Em vez de criar um sistema padrão e depois ficar fazendo um monte de adaptação, o DUA já projeta tudo desde o começo para ser flexível e acessível. É pensar na diversidade humana antes mesmo de começar a construir. Tudo isso pode parecer meio teórico, né? Mas a boa notícia é que já está acontecendo. Vamos ver agora exemplos bem práticos de escolas em Fortaleza, lá no Ceará, que estão transformando esses conceitos em pura realidade. O nosso primeiro caso é sobre uma iniciativa incrível para quebrar as tais barreiras atitudinais. Uma escola organizou uma semana inteirinha de atividades para a galera aprender mais sobre o transtorno do espectro autista. O objetivo? Simples: reduzir o preconceito entre os estudantes. E os resultados, olha, foram impressionantes. Como dá para ver na tabela, antes do projeto, a grande maioria dos alunos admitiu que não sabia o que era autismo. Depois da semana de atividades, todos os 17 alunos da turma não só aprenderam sobre o tema, como também afirmaram que a visão deles sobre os colegas tinha mudado. É a prova do poder que a informação tem para derrubar preconceitos. O segundo exemplo mostra uma capacidade de adaptação fantástica. Pensa bem, durante a pandemia, escolas fechadas, todo mundo em casa. Como continuar o atendimento educacional especializado, que é aquele suporte pedagógico essencial? A solução que uma escola encontrou foi criar um blog, levando as atividades diretamente para a casa de cada aluno. E a iniciativa foi um sucesso, estrondoso. O blog teve mais de 60 mil acessos. Esse número não só mostra o alcance que o projeto teve, mas prova que, quando a gente remove as barreiras e cria recursos pensando em todo mundo,
A participação e o engajamento são gigantescos. E com isso a gente chega na parte final da nossa análise. Depois de ver a teoria e a prática, fica muito claro que a inclusão não é só uma política educacional, né? É uma mudança de mentalidade que envolve todo mundo. Então, o ponto crucial é este. A mudança começa no nosso olhar. Primeiro, é ver a pessoa e não o rótulo ou o diagnóstico. Segundo, quando alguém encontra uma dificuldade, a gente tem que perguntar qual é a barreira aqui no ambiente em vez de procurar um defeito na pessoa. E terceiro, focar em adaptar o ambiente, as ferramentas, as atitudes e não em tentar normalizar o indivíduo. E isso tudo leva a gente para uma reflexão final. A educação inclusiva não é só sobre escolas, é sobre construir uma sociedade inclusiva. E a pergunta que fica é, olhando para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, para a nossa comunidade, qual pequena barreira a gente pode ajudar a derrubar hoje? A reflexão fica no ar. Obrigado por acompanhar.